E se o maior despertar espiritual não fosse sobre encontrar um Deus lá fora ou alcançar um estado de perfeição, mas sim perceber algo muito mais íntimo e profundo? E se fosse perceber que você não está simplesmente universo, você o universo se observando? Esta ideia, que soa poética, toca em uma das fronteiras mais fascinantes da ciência e da filosofia. Nos próximos minutos, vamos explorar como a física quântica, a cosmologia e a neurociência estão começando a construir uma ponte entre a sabedoria antiga e a descoberta moderna, revelando uma conexão que pode mudar para sempre a forma como você se vê e o seu lugar no cosmos. Fique comigo para desvendar o que é o despertar quântico. Para começar, precisamos entender uma peça-chave do quebra-cabeça quântico: o papel do observador. Na nossa vida diária, observar algo parece um ato passivo. Se você olha para uma bola de bilhar, ela não muda de cor ou de lugar só porque você a observou. Mas, no mundo minúsculo das partículas subatômicas, as regras são completamente diferentes. A física quântica mostra que, nesse nível, o observador não é passivo. O próprio ato de medir ou observar uma partícula fundamental, como um elétron, afeta drasticamente o seu comportamento. Antes de ser medida, a partícula existe em um estado de pura potencialidade, uma nuvem de probabilidades descrita por algo chamado função de onda. Ela não está em um lugar específico, está em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. Mas, no instante em que a medimos para saber onde ela está, essa nuvem de possibilidades colapsa. A partícula escolhe uma única posição, um único estado. É como se a natureza só decidisse sua resposta quando fazemos a pergunta. E observar, aqui, não significa olhar com os olhos ou pensar em algo. Significa interagir. É qualquer tipo de medição, seja com um detector, um feixe de laser ou qualquer outro instrumento. A interação é a chave. O exemplo mais famoso disso é o experimento da dupla fenda. Imagine atirar pequenas bolinhas de gude em uma parede com duas fendas. Do outro lado, você esperaria encontrar dois padrões de acúmulo, um atrás de cada fenda. Simples, certo? Agora, se fizermos o mesmo com elétrons, mas sem observar por qual fenda eles passam, acontece algo bizarro. Eles não criam dois padrões, mas sim um padrão de interferência, como se ondas de água tivessem passado pelas duas fendas ao mesmo tempo e interagido. Cada elétron, individualmente, parece se comportar como uma onda e passar pelas duas fendas simultaneamente. Mas aqui vem a parte mais estranha. Se colocarmos um detector em uma das fendas para descobrir por qual delas o elétron passa, o padrão de interferência desaparece. O simples ato de medir força o elétron a se comportar como uma partícula, passando por uma fenda ou pela outra, e o resultado final volta a ser duas linhas, como as bolinhas de gude. A consciência influencia partículas, muda resultados, colapsa possibilidades. Essa ideia foi levada a um extremo teórico pelo físico Eugene Wigner, com seu experimento mental, o amigo de Wigner. Ele imaginou um amigo em um laboratório selado, medindo uma partícula quântica. Para o amigo, a função de onda colapsou. Mas, para Wigner, do lado de fora, tanto o amigo quanto a partícula estão em uma superposição quântica, até que ele abra a porta e pergunte o resultado. Isso levanta uma questão vertiginosa. O que, ou quem, é o observador final que colapsa a realidade? Seria a consciência humana? É aqui que a ciência encontra a especulação, e é crucial sermos claros. A maioria dos físicos não acredita que a consciência, como pensamento ou sentimento, tenha um poder especial para colapsar a função de onda. Existem várias interpretações para explicar esses fenômenos estranhos.
A interpretação de Copenhague, a mais tradicional, simplesmente afirma que a medição causa o colapso, sem explicar o porquê. A teoria dos muitos mundos sugere que não há colapso. Em vez disso, a cada medição, o universo se divide em ramos paralelos, um para cada resultado possível. Em um universo, o elétron passou pela fenda esquerda, em outro, pela direita. Outras, como a decoerência quântica, explicam que a interação com o ambiente maior, moléculas de ar, luz, etc., é o que faz um sistema quântico perder suas propriedades estranhas e parecer clássico para nós. E há o cubismo, quantum bayesianismo, que propõe que a mecânica quântica não descreve o mundo em si, mas sim as crenças e o conhecimento que um agente tem sobre o mundo. O que os cientistas concordam é que a observação, no sentido de medição e interação, é fundamental. A especulação começa quando perguntamos se a consciência humana tem um papel único e privilegiado nesse processo. Por enquanto, não há evidências científicas para isso. Então, o que fazemos com a frase "você é o universo se observando"? Devemos descartá-la? Não necessariamente. Podemos entendê-la como uma metáfora poderosa, com raízes profundas na realidade cosmológica. Pense nisto. Cada átomo do seu corpo, o carbono em seu DNA, o cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, foi forjado no coração de estrelas que viveram e morreram bilhões de anos atrás. O universo evoluiu bilhões de anos para poder se olhar através dos seus olhos. O átomo do seu corpo é feito da mesma poeira das estrelas. Nesse sentido, você não é um acidente da natureza. Você é a própria natureza tornando-se consciente de si. Você é um pedaço do cosmos que desenvolveu a capacidade de refletir, de questionar, de sentir admiração. O universo só ganha forma e significado quando a consciência olha para ele. Uma galáxia é apenas um conjunto de gás e poeira, até que uma mente consciente a observe e a chame de bela. A beleza, o amor, o propósito não estão lá fora. Eles surgem na interação entre o cosmos e a consciência. Isso revela algo profundo. Consciência e cosmos não são separados. São duas faces da mesma moeda. O limite, no entanto, é que essa conexão poética e cosmológica não significa que seus pensamentos, sozinhos, possam alterar um experimento de laboratório à distância ou mudar o passado. A realidade física tem suas regras. Mas, se não podemos mudar a realidade com um pensamento mágico, qual a aplicação prática de tudo isso? A resposta está em onde você direciona sua atenção e sua intenção. O despertar quântico acontece quando você entende que sua mente não é uma espectadora passiva da sua vida. Ela é parte ativa do campo de possibilidades que se apresentam a você. Seus pensamentos influenciam sua energia, suas emoções movem suas frequências vibracionais internas e suas intenções, quando seguidas de ação consistente, moldam sua realidade. A atenção é o seu recurso mais valioso. Onde você a coloca, a energia flui. Isso não é misticismo, é psicologia e neurociência. Ao focar sua atenção em gratidão, você treina seu cérebro a procurar pelo positivo. Ao focar em um objetivo, você ativa seu sistema de ativação reticular para notar oportunidades que antes eram invisíveis. Vamos tentar um pequeno exercício. Onde quer que você esteja, pare por um momento. Feche os olhos, se for confortável. Respire fundo. Agora, traga sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Apenas observe sem julgamento. Você acabou de usar sua consciência para focar em um aspecto da sua realidade. Agora, pense em uma intenção para o resto do seu dia. Algo simples como manter a calma ou ser gentil. Escreva isso em um papel. Ao fazer isso, você não está magicamente criando calma,
mas está preparando sua mente para escolhê-la quando um desafio surgir. Você está colapsando suas infinitas possibilidades de reação em uma, a que você escolheu conscientemente. Essa perspectiva traz consigo uma responsabilidade ética. Se estamos tão conectados e se nossa atenção molda nossa experiência, como usamos esse poder? Infelizmente, algumas interpretações populares podem levar a um lugar de culpa. A ideia de que você cria sua própria realidade pode ser usada para culpar vítimas de doenças, pobreza ou acidentes, sugerindo que elas simplesmente não vibraram alto o suficiente. Isso é cruel e uma distorção perigosa. A realidade é complexa. Vivemos em sistemas sociais, econômicos e biológicos que estão, muitas vezes, fora do nosso controle individual. O verdadeiro poder não está em controlar o incontrolável, mas em dominar nossa resposta ao que acontece. O despertar não é sobre evitar a dor ou o sofrimento, mas sobre aprender a navegar por eles com consciência e compaixão. É usar essas ferramentas não para se sentir superior, mas para cultivar autoconhecimento e empatia. Despertar é lembrar que você é criador da sua experiência interna e co-criador da sua realidade externa, ao mesmo tempo. Vamos abordar algumas perguntas comuns. Primeira, então, a consciência cria a realidade? A resposta equilibrada é sim e não. Não, sua consciência não cria a árvore do lado de fora da sua janela. A realidade física existe independentemente de você. Mas sim, sua consciência cria a da realidade. Duas pessoas podem olhar para a mesma árvore. Uma vê um obstáculo, a outra vê um símbolo de vida e resiliência. A árvore é a mesma, a realidade experienciada é completamente diferente. Segunda pergunta. Existe evidência científica para tudo isso? A evidência para os fenômenos quânticos, como o efeito do observador no experimento da dupla fenda, é sólida e replicada inúmeras vezes. É a base da tecnologia moderna. A evidência de que a atenção focada, mindfulness, pode mudar a estrutura e a função do cérebro também é robusta. O que ainda não existe é a prova científica de que a consciência é a causa do colapso quântico, ou que pensamentos podem influenciar a matéria à distância de forma paranormal. É aqui que a ciência termina e a filosofia, a espiritualidade e a metáfora começam. Místicos antigos diziam: eu e o universo somos um. A ciência agora diz o mesmo, mas em sua própria linguagem. Tudo está interligado no campo quântico. Então, vamos recapitular nossa jornada. Começamos com a ideia de que somos o universo se observando. Vimos que no nível quântico, o ato de medir muda a realidade, colapsando possibilidades em fatos. Exploramos como, embora a ciência não confirme um papel mágico para a consciência, a metáfora de sermos o cosmos, tomando consciência de si, é literalmente verdade, do ponto de vista cosmológico. Somos feitos de poeira de estrelas. Aprendemos que a aplicação prática disso não é tentar dobrar colheres com a mente, mas sim direcionar nossa atenção e intenção para moldar nossa experiência de vida, cultivar o bem-estar e agir com propósito. Despertar não é virar alguém melhor. É lembrar quem você sempre foi, um pedaço do infinito vivendo momentaneamente como humano. Você é a consciência que o cosmos usa para se experienciar, para sentir, para amar, para questionar. Você é o universo se reconhecendo. Você é a consciência se observando. Se esta reflexão ressoou em você, deixe um comentário abaixo compartilhando um pensamento. Sua perspectiva enriquece essa conversa. E se quiser continuar explorando as fronteiras da mente e do cosmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal. E quando você percebe isso, quando você realmente sente essa conexão em seus ossos,
nada volta a ser igual.